a postura correta é reconhecer, é a postura que teríamos se, humanamente falando também, a postura que teríamos se eu souber que eu possuo algo que não é meu. Talvez até daria um exemplo de um motorista. É verdade que esse exemplo pode não ser até feliz em alguns casos, quando temos motoristas um pouco não cautelosos. Mas se eu tenho uma viatura que não é minha e eu fui confiado para fazer a gestão daquele veículo, a expectativa do dono é que eu trate daquela viatura, daquele bem, como se fosse meu. E o tratamento que eu vou dar vai ser de cuidado, de preservação, para que tenha o maior tempo de vida possível. A expectativa de Deus, quando confia-nos algo, nós sendo dele, é que primeiro o que fizermos seja o que vai glorificar a Ele. O fim último do nosso exercício terreno não é primariamente nós. E até os recursos que Deus nos dá não são primeiro para nós. É para que o reino dele seja expandido através de nós. Então nós somos como aqueles que Deus confia o investimento dele para trazer a influência no círculo onde nós nos encontramos. A postura ali tem que ser de servo, de empregado ou de administrador, qualquer um dos termos que for menos graves. Bom, Michael, tem alguma consideração a respeito? Obrigado. A questão é, deixa-me assim um pouco sem saber a postura em relação a que primeiro, não é? Ao mordomo. Em relação ao mordomo, sim. Diante de quem é dono. Diante de quem é dono. Em relação aos recursos. Exatamente. Obviamente, como cristãos, como servos e como mordomos diante de Deus, nós estamos numa posição de completa submissão. Diante de Deus, em primeiro lugar. Estamos numa posição de completa submissão. Quer dizer, quando nós falamos de submissão, é um termo um pouco complexo. Por quê? Porque submissão implica dispor-se a qualquer que for a instrução de quem nós nos submetemos. E isso, obviamente, também requer confiança plena. Amém? Então, bem, será que uma pessoa pode se submeter a quem não confia? Às vezes não é uma questão de submissão, mas é uma questão de medo, temor. E, sim, vai obedecer, mas baseado no medo, porque a submissão tem uma componente de confiança muito grande. Diante de Deus, se Ele diz, eu te dei isto, mas eu preciso disto aqui. O que é que você faz? Obviamente, na componente de submissão, eu tenho o Senhor, leva. Leva. E da mesma forma que, digamos, Abraão fez para com o filho. O filho do seu coração. E eu acho que isso aí é importante, porque Jesus disse, onde estiver teu tesouro, aí está o teu coração. Eu comecei por dizer que, bem, a teologia antiga era de, temos que ser pobres, porque bem-aventurado o pobre, rico não vai entrar no reino dos céus, etc. Não é bem assim. O ponto é, amor à riqueza é o princípio de Males. Se nossa intencionalidade está para bens materiais, nós estaremos em problemas diante de Deus. Mas quando nós estamos predispostos a obedecer e fazer a vontade de Deus, Deuteronômio já diz, né, quando deram todas as leis, diz, se vocês fizerem segundo todas as coisas que eu vos mandei, começa a enumerar as bênçãos.
várias bênçãos ali são enumeradas, inclusive bênçãos de prosperidade material, ser colocado como cabeça e não cauda, sei lá quantos, são coisas que é resto. Jesus disse: coloque primeiro o reino de Deus e sua justiça, e o resto é o resto. Mas se não fizerem segundo o que eu vos disse, ali também Deus começa a mencionar as maldições. Quer dizer, as maldições são um fruto da falta de confiança e submissão a Deus. E vem um monte delas, inclusive sofrimento, pobreza de todos os tipos e ser cauda, estar atrás de tudo. Então, quando nós nos submetemos a Deus, é porque nós confiamos nele, nós sabemos que Ele quer o melhor para nós, em qualquer que seja o momento. E na condição de cristãos, mordomos, servos, primeiro tratamos tudo o que nós temos com fidelidade, honra a Ele, dando-lhe a primazia, servimos aos outros com o que nós temos, na medida do possível, sem desperdiçar a semente, permita-me, sem desperdiçar a semente, salvo-se por orientação de Deus. Também é importante colocar aqui. Então, servimos a Deus, servimos também as pessoas à nossa volta, sem desperdiçarmos a semente e segundo a orientação de Deus, porque nós estamos debaixo dele e tudo que nós temos somos depende dele. Muito obrigado. E nessa direção em que ia terminando, podemos afirmar que o cristão, o mordomo, é o meio pelo qual os recursos de Deus são ministrados, quer para a glória de Deus, quer para a satisfação também das outras pessoas da nossa volta. Sim. Se voltarmos para Abraão, em ti serão benditas todas as nações. Quer dizer, você é uma fonte de bênção. Através de si, as outras pessoas vão ser abençoadas. E você também é abençoado, obviamente. Então, não é uma questão, aqui talvez só para colocar, porque o entendimento pode ficar torcido, que eu não devo mexer. Quando nós administramos o que é de Deus, nós temos o privilégio de usufruir. Amém? Mas ao mesmo tempo de com aquilo que nós usufruímos servir aos outros. Eu acho que isso é fundamental. Porque senão vamos ficar na condição de apenas não, eu não posso mexer, não posso tocar, etc. O princípio é não se amarrar a boca do boi que Muito obrigado. O pastor, falando da questão de mordomia, referenciou que todo cristão, a princípio, num contexto geral, é mordomo. Significa que Deus tem um depósito de algum talento, de alguma coisa na vida do cristão. Quer dizer, não fomos todos chamados para um vazio ou não existimos para não ter nada a fazer. Agora, como se pode justificar hoje, por exemplo, o problema de falta de meios na igreja, quer meios humanos, meios materiais, enquanto a igreja está repleta de pessoas que eventualmente teriam a consciência de que eles não são de si mesmos e o que têm não lhes pertence. Como é que isso se justifica? Parece ser uma questão que levanta de alguma forma um dilema. Não quer dizer que Deus não tenha dado a nós competência para produtividade. Mas se lembrarmos, e repetimos o texto aqui, até de Mateus 25, onde um senhor dá talentos a todos os seus funcionários. A todos. Não houve quem não foi dado. Mas em vez de rentabilizar o talento que teve, foi enterrar. Pode ser esse o caso da igreja, em que a maioria de nós escondeu o talento e assume que este papel é dos outros. Quem deve fazer são os outros. E isso é comum, nós achamos até pequenas coisas. Aliás, falou-se também, o irmão Michael levou essa questão. Não é possível todos fazermos as mesmas coisas. Não é possível.
E às vezes vamos sobrecarregar sempre a mesma pessoa, ter que fazer tudo. Então a produtividade desse grupo vai ser pequena. Olhemos num simples exemplo. Numa igreja precisamos de intercessores, precisamos de discipuladores, precisamos de professores, precisamos de diáconos, precisamos de pessoas para visitação, precisamos de pessoas para manutenção do templo. Se nós não tivermos pessoas disponíveis para essas mesmas funções, nós teremos uma ou duas pessoas sobrecarregadas e a flexibilidade das outras atividades da igreja fica reduzida. Então estamos a ter muita gente escondendo os seus talentos e não está a colocar em prática, porque não é possível todos estarmos a colocar nossos talentos e dons em prática e continuarmos estagnados. Há uma forma de inutilização deles e se calhar é preciso resolvermos aí tudo. Mas aí pode ser problema de consciência, como conscientização. Conscientização. Sim, de qual a minha responsabilidade, ou é mesmo a questão, porque há uma parte que eu achei um pouco interessante. O pastor falou no Antigo Testamento, para alguém ser um mordomo, em algum momento tinha que ser alguém confiável e até da mesma linhagem. Será que não temos aqui o problema de desconexão como membros, como o próprio dono? Esse conceito muda no Novo Testamento, porque enquanto que no Antigo Testamento a mordomia era o exercício voluntário daquele teu servo que você confiava, ele era propriedade do dono. Eleazar era propriedade de Abraão. Então, Abraão delegava a ele mediante o nível de confiança e fidelidade que Eleazar demonstrava. No nosso contexto, a mordomia é exercida no contexto da consagração. Consagração é o senso de que eu não pertenço a mim, pertenço a Deus. Então, eu devo estar a serviço dele. Talvez eu aventuraria dizer que o primeiro problema é eu não entender, eu como pessoa, eu como indivíduo, não entender a minha posição em Deus. Eu não entendo qual é o preço que foi pago por mim e o que daí deve se esperar de mim. Porque se eu sou servo, eu sou escravo de Deus, então o que se espera que o meu papel seja? É estar à disponibilidade dele para executar as instruções dele. Eu vou acrescentar, e talvez vou ser um pouco polêmico em parte, porque a pergunta também levanta um lado meio polêmico. Porque a pergunta está diretamente associada à questão dos recursos, e temos um administrador, e ele está sendo confiado, mas ele não está a canalizar a igreja. Aqui é importante vermos alguns aspectos. O dispenseiro de Deus, o servo de Deus, primeiramente serve a Deus. Ao servir a Deus, tem vários canais através dos quais ele pode fazer o serviço a Deus para além da igreja. Aqui já fica meio confuso e complexo. Por quê? Porque o crente, um cristão, temente a Deus, ele serve numa igreja local, mas ele é cristão também na igreja universal. É cristão perante a sociedade e tem obrigações diretamente perante Deus. O seu serviço a Deus, como sal, vai para além de apenas a igreja local. A igreja local é o lugar primário onde ele deve fazer, mas não é o único lugar. Espero não estar a confusionar as coisas. Entretanto, mas peço que me compreendam da melhor forma possível. Existem situações em que a igreja local pode agir
de forma não fiel a Deus, seja na própria administração dos recursos, okay? O que pode retirar a confiança do servo de Deus em entregar a Deus através da igreja. Isso pode acontecer eventualmente, não é o ideal. Entretanto, é importante sabermos que nós temos obrigação diante de Deus para com a igreja local, apesar de termos com as várias outras esferas diante de Deus. Então, quando se trata de termos servos que podem fazer mais pela igreja e não estão a fazer, é muito importante que haja também um exercício de reflexão de como os recursos na igreja são ou não são usados e como os crentes veem ou não veem a administração desses recursos. Porque isso pode até levar a que os próprios crentes não sejam abençoados por causa de uma administração não muito boa da parte de quem estiver a gerir a igreja. Então, aí é algo um pouco sensível, digamos, leva à maturidade da igreja em ter que servir a Deus fielmente e contribuir sabendo que eu devo a honra a Deus e preciso de contribuir, e a maturidade também dos gestores da igreja, nesse caso como representantes de Deus, para que com fidelidade possam gerir os recursos colocados à disposição para o avanço do ministério. Muito obrigado. Aí entendi que há uma dupla responsabilidade, aliás, não seria dupla responsabilidade, uma responsabilidade partilhada, né? A igreja como instituição, uma organização, uma responsabilidade corporativa, tal como uma responsabilidade individual do administrador. Então, essa questão tem que ser jogada e ok? E aí, só para acrescentar aí, dizer que se nós pararmos a um versículo que diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos delitos. Isto está a falar na perspectiva individual, obviamente, que muitas das vezes nós vamos diante de Deus, Deus nos dá todas as garantias de que quando nós pedirmos iremos receber. Mas ali a questão é, por que às vezes não recebemos? Não é? Às vezes é por causa de como é que nós esperamos usar ou como nós usamos que as torneiras são fechadas. Eu apliquei mais ou menos o mesmo princípio, que pode tomar várias dimensões. E isto chama-nos a responsabilidade sempre de fiéis mordomos em todas as esferas possíveis. muito obrigado. Eu ainda tinha aquela questão, mas quero tentar gerir o tempo da explicação que o pastor até colocou, que olha, posso até dar no fim. Que a recompensa é maior do que a bênção. Então, se calhar até ficamos meio confusos. Como se explica? O que é recompensa, o que é bênção, para talvez diferenciarmos e em que dimensão isso se aplica? Bom, parecem ser termos comuns ou próximos, mas há uma diferença entre os dois. Quando nós olhamos na oração de Jesus e a explicação que ele dá em Mateus capítulo 6, quando nós oramos por uma necessidade e a resposta daquela necessidade nos é atendida, nós concluímos muitas das vezes que Deus nos abençoou. Ou seja, a bênção é o estágio primário de resposta de Deus. Mas a recompensa é aquilo que nos dá acesso permanente à presença de Deus para realidades. Quando você vê, por exemplo, aqui diz, quando você orar, vá para o seu quarto, fecha a porta, e o seu pai que está em secreto, então o seu pai que vem em secreto o recompensará. A Bíblia não diz que vai responder a tua oração. Então a recompensa aqui
pode não ser necessariamente a visibilidade material do que eu estou a pedir. Pode ser um pouco maior do que simplesmente aquela manifestação visível do que eu tenho. Daí que a recompensa fica maior do que a expressão visível da minha necessidade. Muito obrigado. Espero que esteja claro. Nesse assunto de mordomia cristã, em algum momento é claro que Deus não só se importa com o que Ele nos dá, mas também como nós fazemos com as coisas. E há um certo nível de responsabilização. Enquanto Deus dá dor de todos os talentos e bênçãos, mas há uma margem que Ele nos dá, a maneira como nós vamos fazer de forma que traga honra e glória a Deus, que entra esse princípio da administração financeira. Em algum momento parece que as pequenas coisas do dia a dia não importam muito a Deus, do meu dinheiro, do meu salário. E é aqui onde há uma conexão da mordomia, que é um contexto, se falamos de administração, é um conceito geral que acho que abrange várias áreas. E a igreja, como tal, acho que de forma individual, cada um já percebeu, as questões foram muito mais diretas. E eu gostaria de colocar numa perspectiva positiva. A questão de gestão financeira, a primeira condição que nós temos que ter, temos que primeiro honrar a Deus, separando o que é nosso dever diante de Deus. Apesar de termos dado, o que sobra não é para fazer como queremos. Deus se importa também com o que sobra. Precisamos fazer uma boa administração. Isto para garantir o nosso sustento a médio e longo prazo. E nesse processo já se ia falando da questão do encarecimento da vida, muito mais. E isso afeta a todos nós. E eu já olhava para a questão da igreja. Se a vida, a fonte de renda da igreja são ofertas de dízimos, obviamente. E estamos numa situação muito crítica, em que os membros começam a se ressentir. E a igreja, no entanto, como organismo, também precisa dos mesmos recursos a partir dos seus membros. Como a igreja pode sobreviver numa situação de carência total? Se nós todos dependemos dos membros, e os membros estão afetados com a inflação, o desemprego e outras coisas. Esta é uma pergunta de $1 milhão. E é uma pergunta que vai para além da mera administração. Vai para além porque existe a dimensão espiritual das bênçãos e das provisões de Deus. E a igreja tem a possibilidade de abrir as portas dos céus. A igreja, pela oração e pela fidelidade, Deus honra a nossa fidelidade. Ele nos honra quando nós o obedecemos, quando nós pautamos por lhe obedecer naquilo que são os seus preceitos, a sua vontade. Ele nos honra. Não somos só nós que devemos honrar a Deus, não é? Nossa honra a Deus, na verdade, é resultado e é uma cópia daquilo que Deus já faz naturalmente. Aliás, Ele provê de graça e nós temos que reconhecer, honrando a Ele. Então, a igreja pode ensinar, para começar, porque o ensino desbloqueia as nossas mentes. Ao mesmo tempo que a igreja pode interceder, porque pode se tratar de bloqueios espirituais que não permitem necessariamente nós acedermos, porque já andamos errantes, já estamos debaixo de alguma maldição. A intercessão pode desbloquear isso. O ensino pode nos ajudar a desbloquear as nossas práticas erradas, quer diante de Deus, quer também em relação às finanças em si.
e nos ajudar, a partir disso, a prosperar. Eu penso que a igreja tem grandes responsabilidades nesse sentido e que é a partir desses ensinos também que pode, muito bem, fazer com que a igreja volte a florescer. Falamos aqui de vários aspectos, vários conceitos. Eu dizia que estamos muito ligados à questão da educação financeira em si, que é algo que, infelizmente, a escola não nos dá com clareza, mas que todos nós precisamos, porque são questões do nosso dia a dia. Todos nós, às vezes, aprendemos, mas aprendemos assim porque precisamos de fazer. Não é? Então, a partir disso, a igreja prosperando, a igreja, estou a falar dos membros, não é? A igreja como um todo, a instituição, também irá prosperar. Mas, para além disso, a nossa fidelidade, a palavra de Deus nos diz, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E é em parte por causa disso que eu falava da questão da poupança. Poupança não é para quem tem muito. Se eu não conseguir poupar enquanto tenho pouco, jamais vou chegar a ter muito. Porque se eu sou fiel no pouco, sobre o muito serei colocado. Aqueles servos disseram, fiel servo, só que fores fiel, sobre o muito te colocarei. Agora toma, administra esses 10 que você ganhou, administra esses 6 que você ganhou, assim sucessivamente. Mas aquele que não foi um bom administrador, nem aquilo que tinha, ou que julgava ter, lhe foi tirado. Então, o pouco que nós temos, se nós não administramos como deve ser, o que pode acontecer somente é sermos tirados. Logo, né? Diante dessa situação, quanto é? Eu não tenho nada a perder, por que não tentar, mesmo no pouco que eu tenho? Então, torna-se um desafio já para cada um de nós. Se eu acho que tenho um pouco demais, ok, tenho que cortar alguma coisa. Se eu vou dizer que vou cortar açúcar, vai fazer bem, não vou sofrer de diabetes. Então, é por ali. Mas existe essa responsabilidade espiritual para além da espiritualidade, da responsabilidade material. E, havendo situações de carência, se é possível, se tivermos a bondade da revelação de Deus com antecipação, que os tempos vêm de forma diferente, a igreja também pode ser uma fonte de bênção. No sentido de fazer algo, graças a Deus já temos um projeto de investimento aqui a correr, que depois pode beneficiar a própria comunidade, não é? Apoiar no momento de grande dificuldade para estabilizar e voltar ao ciclo normal. É possível isso acontecer. Bom, eu concordo, só mesmo para acrescentar um ponto que é estratégico. Eu acho que o que determina a igreja sobressair em tempos de crise genérica, e o texto que estava no correr aqui é mesmo Mateus capítulo 5. A Bíblia diz que o sol vai tanto para os bons quanto para os maus. Se o país está mal, tendencialmente, se os membros da igreja são servos e funcionários das diferentes esferas do país, isso tem um potencial de alguma forma, afetar a igreja. Mas o que é determinante de como a igreja se sobressai em tempos de crise é o grau de fidelidade. É fidelidade. O exemplo que me ocorre agora é quando Deus manda Elias para a cidade de Serepta. Ele diz, vai, lá vais encontrar uma viúva, ela vai te dar de comer. Mas a cidade de Serepta estava a enfrentar uma grave fome. E quando ele chega, aquela senhora diz, dê-me de comer. Ela diz, não, eu só tenho um pouco de farinha para mim e meu filho, e vamos comer e depois morremos. Era a ideia de que se te dermos, nós morremos. Se nós comermos, dia seguinte também morremos. Mas o que determinou a inversão daquela situação na vida daquela senhora foi a fidelidade na solicitação que o homem de Deus fez. É muito comum, quando há crise, todos nós cantarmos a mesma canção, não temos nada para dar a Deus, assumindo que até o que temos é Deus que nos deu. Então, o que vai surgir de nós em alguns momentos críticos de crise, como indivíduos e como igreja, é sempre agir não em torno da onda de todo mundo,
mas entender o que Deus está a desejar de nós naquele tempo, como os filhos de Sacar. O que os tempos estão a dizer, estão a exigir de nós. Nosso irmão economista acho que melhor do que nós sabe. Os que têm dinheiro, eu acho que quando você consegue investir bem no tempo de crise, não sei o que acontece quando as coisas estabilizam-se. Eu ouvi que alguns, no tempo de crise, compram a um nigeriano, no tempo de crise, é muçulmano, infelizmente. Comprou todas as empresas de cimento, todas as fábricas de arroz. Quando a coisa voltou, ele passou a ser dono de quase todo o país. Então, se nós entendermos também que é nessa, né, como é que se diz? Nós semeamos com lágrimas, mas colhemos com alegria. Então, é uma indicação de que sim, o tempo de crise está lá, mas isso não é legalidade, nem nos dá direito de nós continuarmos a dar aquilo que assumimos que recebemos de Deus. Interessante. Já nessa perspectiva de gestão, nós ouvimos aqui de forma particular a gestão individual, mas eu também olho para a gestão corporativa, como igreja. E no fim de contas, todos nós individualmente cooperamos para um único propósito, a manutenção do corpo de Cristo, portanto, como igreja, para o bem-estar dela. Já falávamos da questão de poupança e vou juntar os dois termos, poupança e investimento. Como é que uma igreja pode poupar os recursos que tem? E como uma igreja pode investir? Existe espaço para uma igreja investir ou não? Amém, glória a Deus. Existe sim espaço para investimento de uma igreja. E o investimento pode ser de várias formas. Eu vou citar um exemplo de infelizmente já é falecido, um pastor que muitos devem conhecer. Penso que ele era economista também, Miles Monroe. Ele era de uma pequena ilha, acho que é Miami, Bahamas. É Bahamas, sim. Bahamas é uma ilha, mas é uma ilha pobre. Muita gente vem de fora, etc. Mas ele começou a prosperar naquela ilha. Uma das coisas que ele fez, como igreja, e ele passou a ser palestrante mundial, vinha consultor para governo, chefes de Estado, etc. Pastor, ministrava em vários aspectos. Uma das coisas que eles fizeram é que construíram um templo, que não era só um templo, era um salão grande, onde podia-se fazer os cultos normais, mas além dos cultos, aquele salão também podia ser usado para outros eventos. E esses eventos eram pagos. Tanto que a dimensão daquilo que eles construíam fazia que o governo procurasse ir para lá, arrendar as instalações. Porque eram as instalações mais brilhantes de lá, para grandes eventos, etc. E isso era uma fonte de receitas para a igreja, que não dependia só, digamos, das ofertas de dízimos e vários outros eventos. Esse é um investimento. Suponho que não tenha nada de mal, mas, ao mesmo tempo, pode ser que, digamos que não, o santuário será profanado. Pode ser o caso. Mas é possível termos um lugar de cultos santo com outros lugares adicionais que podem ser usados. Por exemplo, no nosso contexto, vem alguns casamentos e vão alugar salões lá fora. Se nós tivermos espaços adequados, esses espaços podem ser alugados pelos nossos membros. Vão pagar algum valor simbólico, menor que da concorrência. Estamos a servir a congregação, mas ao mesmo tempo estamos a ganhar alguma receita. Sejam aquelas tendas, temos muitas aquelas tendas brancas, etc., para eventos, ou mesmo se já tivermos construímos também espaços que vão servir para a escola bíblica dominical, para seminários ou grandes eventos cristãos, conferências, vão ser acomodados naquele lugar, mas vamos cobrar.
Querem conferência no nosso pague. Por quê? Porque nós não temos que carregar, não é? O fardo de toda a igreja. Todos podem contribuir, existe uma contribuição, faz-se, ok, é nosso. E nós vamos ganhando. Isso é um investimento. Já temos investimento das galinhas, não é? Não sei se já se colocou. Mas as mamás pensaram naquilo, na perspectiva de também poderem apoiar as viúvas. Tem alguma coisa de errado nisso? É santo. É um negócio autossustentável e que vai apoiar as pessoas. Como se não bastasse, pode ser uma fonte de emprego para muitas outras pessoas serem pagas através dali. Pagarem o dízimo. Pagarem o dízimo, acrescentando, digamos, as receitas da igreja e ao mesmo tempo terem como fazer doações. Aliás, a Bíblia nos incentiva a trabalhar para podermos também ter o que dar ao pobre. Uau. Então, podemos fazer alguns investimentos que não contradigam aquilo que é a missão e o mandato da igreja e que tem um serviço social além de ter retornos financeiros. Não podemos investir em questões puramente financeiras, porque não será ético, não será são, biblicamente falando, mas podemos investir em questões sociais em que tenham algum retorno ou algum erro. Bom, existem 2 ou 3 pontos de vista teóricos em relação à questão que colocou. O irmão Michael acabou compartilhando um deles, que é a perspectiva um pouco liberal, que a igreja pode se abrir e, de alguma forma, empreender naquilo que não é pecador, não é pecado. Por exemplo, se abrimos um salão de eventos, qual é o pecado aí? Desde que não vendamos álcool, não vendamos cigarro, não estamos a fazer mal nenhum. Mas há um outro grupo conservador que acredita que todo investimento, toda a agenda de Deus, toda a missão de Deus não carece de recursos da parte de Deus e é financiado pelo próprio povo de Deus. Daí que a oferta, os dízimos, ainda se encoraja que sejam a base de sustentação desses irmãos. Em virtude de se estarem a apoiar, que não conseguimos ver esse padrão de investimento no Antigo Testamento nem na Igreja do Novo Testamento, em que o mecanismo de funcionamento é lógica de eu sou um homem de negócios, eu sou um empreendedor, eu sou um Bernabé, tenho minhas posses, eu posso através disso vender e contribuir. Pessoas como o Sr. Colgate, que assumem que não, tem tanto dinheiro e determinam que parte da porcentagem da empresa dele ele quer doar à igreja. Aliás, vários grandes missionários que vieram para a África foi para o financiamento de Colgate, por exemplo. Mas ele dava esse dinheiro a quem? À igreja. É aí para criar-se clareza de que a igreja não está a perder foco em começar a priorizar fazer dinheiro. Porque o dinheiro facilmente pode te atrair lá. Estamos a ter um salão de eventos. Quem é que coordena? É o pastor da igreja? É verdade que podemos ser mais organizados. Mas é mais ou menos esse receio que surgiu ali, de que, ok, isso pode nos criar um pouco de deslocação em relação ao nosso foco. Agora, minha opinião, se pudesse equilibrar de forma saudável a igreja ter fonte de renda extra ao dízimo e à oferta, sem isso desvirtuar o propósito primário da igreja, eu não acho que haja algum problema. E desde que também se crie uma gestão autônoma da liderança da igreja. Porque a estrutura que lidera a igreja não pode ser a mesma que lidera os projetos e investimentos. Porque aí há de haver confusão. Esse dinheiro deve vir de fora para a igreja. De fora, entre aspas, né? Colocamos, irmão Juvencio, criamos uma escola primária lá fora. Nós queremos que você, como membro da nossa igreja, seja um gestor, você presta contas a nós, você traz a coisa a nós, em vez de sermos nós diretamente a ter que assinar as coisas ali. Então, aí criamos essa separação saudável da coisa. Posso acrescentar mais um pontinho? Sim. Falei de investimentos sociais, e esses investimentos sociais, em parte, ditam aquilo que tem sido dito como missão holística da igreja, não?
a igreja não deve somente suprir as necessidades espirituais, mas deve ir para além. Existem necessidades como, por exemplo, a educação e saúde, sim, e alguns outros, que a igreja pode necessariamente investir. Está fazendo um serviço social, usei esse termo, serviço social, porque é um bem que se faz à comunidade, mas não significa que deve ser isento de retornos. Não se deve fazer uma perspectiva meramente de lucros, mas em economia é preciso que haja sustentabilidade. E essa sustentabilidade pode ser com lucros mínimos para permitir que a coisa continue a funcionar e se sirva por si. Pode até haver contributos adicionais para a igreja ou para poder acomodar, digamos, a tratamentos de pessoas carenciadas. Então, existem mecanismos em que, vamos lá dizer, dar um exemplo claro, o ICOR. Eu não conheço os donos, mas parece que os donos devem ter uma perspectiva cristã muito forte. Tanto que ele funciona como um hospital privado. Você vai e paga na íntegra como privado, são altos valores, sim, mas eles sempre têm campanhas e, para além das campanhas, quando há uma situação de carência comprovada e a pessoa vai para lá para ser tratada, eles fazem benevolentemente. Então tem este lado social que, entre aspas, colhe daqueles que podem pagar, sustenta aqueles que não podem pagar, não é? E ainda assim tem alguma margem que permite fazer. Então, é isso, concordo, são algumas perspectivas adicionais, mas que podem permitir, digamos, sem desvirtuar, sem desviar o foco principal, que é espiritual e verdade. Muito obrigado. Eu, as questões que eu tinha para colocar, tenho outras, mas eu não posso provar o tempo. Agora deixo para os irmãos se têm alguma questão a fazer em relação a esses dois momentos. Mordomia cristã, gestão financeira, que está lá integrada na mordomia cristã. De ambos os lados exige fidelidade. Então, alguma questão que alguém queira colocar? Se o irmão Bennett, por favor. Boa tarde a todos os irmãos. Boa tarde. No meu lugar, quero agradecer por este tema que é muito importante para a igreja. Também, como o irmão Michael acabou de dizer, a igreja não só deve suprir as necessidades espirituais, mas também físicas. E penso que este tema se adapta em dois momentos, a parte espiritual e a parte física. Como eu devo cuidar das minhas finanças para até a minha própria sobrevivência. Então, eu penso que estamos abençoados e obrigado pelas intervenções. E tenho algumas questões, na verdade, vou dizer uma, mas que vai merecer um desdobramento. Principalmente para o irmão Michael. Nos últimos tempos, nós temos visto uma indústria que cresce muito, chama-se indústria esse é o nome apropriado, mas é a indústria de azar, sorte e azar. Jogos de azar. Jogos de azar e sorte, né? Cresce de forma galopante na nossa sociedade. E também eu tenho visto meus amigos, meus irmãos, alguns estão lá nessas apostas, num pretexto de investimento, para garantir a sua sobrevivência ou a sua estabilidade econômica. Olhando esta indústria e olhando a nossa condição como filhos de Deus, né? Qual é o tratamento que nós temos que dar a este setor? Será que é um setor adequado para que o Filho de Deus possa se envolver em apostas? Se passarmos por aqui na rua, tem caixinhas ali, né? Às 15 é sempre uma aposta, na perspectiva mesmo de investir para suprir as suas necessidades
humanas e etc. Então, eu queria ouvir isso, se esse é um caminho adequado, é um dos mecanismos para investimento. Caso não, quais são as implicações, né, desta prática? Né? Se nós enveredarmos por isso, quais são as implicações que nós podemos ter? E quais são as medidas que nós, caso seja negativo, quais são as medidas que nós podemos tomar para estarmos recolhidos desses aspectos? A outra questão, mais ligada à mordomia cristã, eu entendi que, antes de tudo, nós somos servos. E somos servos do Senhor. E existe a igreja, há uma certa hierarquia. E nessa hierarquia, obviamente, nós devemos prestar respeito e consideração. Mas um crente que entende o que Deus tem para consigo, ou o serviço que Deus depositou nele, e num contexto em que está numa igreja, em que existe um comando, não é uma hierarquia, e esse crente que entende o serviço e quer corresponder ao seu Senhor, que é Deus, mas existem obstáculos hierárquicos em volta. Que medidas devem ser tomadas face a esta situação? Isso é mais também para o pastor Messias, no tema de doutrina cristã, mais alto. Que medidas devem ser tomadas? Obviamente que até posso me recorrer um pouco à Bíblia, né? Sejam obedientes aos vossos pais no Senhor. Mas queria mais subsídio nesse aspecto, de modo porque de alguma forma acabamos criando conflitos dentro das nossas igrejas, né? Por procurar ser obedientes aos nossos pais no Senhor. Mas que mecanismos adequados nós podemos usar de modo que a igreja ela fique una? E, por enquanto, muito obrigado. Então, as questões já foram lançadas, você quer começa? A questão de investimento. Não, o jogo de azar é uma perspectiva. Olha, nessa perspectiva de ofertas e dízimos, eventualmente na tua igreja tem alguém que, para não ter emprego, ela mesma é a fonte, particularmente mulheres, é a fonte de renda, mas ela paga fielmente o dízimo, né? Ela se prostitui para pagar o dízimo. Como é que consideramos isso? Eu mais ou menos uma coisa parecida como essa. Muito obrigado. É um pouco complexo, mas ao mesmo tempo é um pouco mais direto. Jogos de azar e sorte não são nenhuma forma de investimento. É mesmo um jogo, como o termo diz, e jogo não é investimento. É uma questão de tentativa e erro. E é bom que o irmão Benedito já colocou que estão a crescer significativamente. Sim, tem razão de crescer, porque é muito dinheiro que fazem. Por quê? A única forma de se sustentar esse jogo é tendo gente a perder. E tem tanto mais gente a perder do que as pouquíssimas que conseguem ganhar. Então, logo, nem vale a pena dizer eu vou ficar a orar para Deus me abençoar. Não dá. Não dá. Por quê? Porque, da perspectiva de Deus, Ele espera de nós algum serviço. Use os recursos que tem, desde a mente, os membros, a capacidade instalada em si, para fazer alguma coisa.
A perspectiva de jogo como investimento é a mesma perspectiva de esperar milagres na preguiça. Eu não quero fazer nada, quero que as coisas caiam do céu, pum, para mim. E de repente fiquei rico. Não é? Queremos um gênio da lâmpada. Não é possível em Deus. Em Deus, nós temos que usar aquilo, o talento que Ele tem depositado em nós. E quando nós usamos fielmente, Ele nos prospera. Amém? Ele nos prospera. E isso é importante. Agora, essa indústria desdobra-se de várias formas. Tem uns jogos de azar e sorte que a gente vê aí. Tem um esquema, esqueci do nome técnico. A pirâmide, sim, as pirâmides financeiras. Onde ver várias vezes, isso acontece sempre, e às vezes a gente cai na mesma armadilha. Num sítio aí, numa esquina, onde tem uns chineses, ou tem, sei lá, uns coreanos, ou sei lá, abriram um banco novo, você deposita tanto, vai levantar tanto. Né? 2 dias depois você levanta o dobro, ou o triplo. Já ouviram falar disso? Sim. São esquemas piramidais, ou pirâmides financeiras. Não tem como, não há nenhum negócio que rende esse dinheiro. De hoje para amanhã dobrou. Não. A única coisa é que aquilo é um esquema em que você tem que trazer mais pessoas. Mesmo que eles não te digam, vai trazer alguém. O facto de você dizer, não, vou receber tanto, você já vai passar a palavra. Fazer um favor para eles. E você vai recrutar mais pessoas para virem trazer. O dinheiro ali, do jeito que aumenta, é fenomenal. Ao mesmo tempo que aumenta, também sai. A única forma de eles ganharem é encerrar quando já tem um volume de entradas suficiente. Então, quando vocês já são muitos, e tem graça como o dinheiro sabe bem, não é? E muitas das vezes o dinheiro fácil também nos leva à ganância, né? A ganância é exatamente esse o termo, querer sempre mais. Nós nunca nos satisfazemos, queremos sempre mais do dinheiro. Dinheiro é viciante. Então, quando eu ponho lá os 200, vou levantar 400, devolve os 400. É a primeira coisa, para levantar 800. E vai pedir emprestado do outro para ele colocar lá. Não é? Só que está a acontecer isso, todo mundo está a correr. Depois vai para lá logo cedo de manhã do outro dia que ia levantar sei lá quantos milhões. Eles já têm aquilo que queriam. Foram-se, não há ninguém, nem nada de vestígios. Aquilo não pertencia a eles, estavam a arrendar. Todo o dinheiro foi-se, ficou com dívida grande, não é? Estamos a falar dos riscos, né? Ficou com dívida grande por causa da ganância. E não tem dinheiro nenhum, não tem nem como recuperar. Isso acontece muito, já ouvi muita gente a chorar. E muitas das vezes alguns se beneficiam, que são os primeiros. E se forem espertos, meteu, tirou, foi. Fugiu. E tem que ser assim, porque se não fugir, volta de novo, não sabe quando é que eles desaparecem, porque eles nunca vão informar. São os esquemas piramidais. Os jogos, como já dizia, o risco é, você colocou um dinheiro e depois você perdeu, você quer recuperar o dinheiro, mas tem que pôr mais. Eles sempre vão alimentar a expectativa. Não, vais ganhar! No meu tempo havia a mantíssima carta. Eram 3 cartas, um joker mais 2 outras iguais. E eles baralhavam aquelas cartas na sua frente, é só escolher aquela que eles mostraram. Esta é a mantíssima carta aí, E você falhava e estavam-te a roubar. E aquilo até mesmo a polícia ia atrás. Era proibido naquela época. Por quê? Porque pessoas perdiam o seu salário todo antes de chegarem a casa. Porque é só escolher entre 3 cartas, escolher uma que eu vi, estou a ver ela baralhar entre 3. Isso é fácil. Pessoas acabavam perdendo o seu salário a caminho de casa
perdiam o seu salário, ficavam a chorar, outros era partirem para a violência, era luta para tentar recolher o seu dinheiro, etc. E isso acontecia bastante, a polícia não queria saber e andava atrás. Então, estes outros jogos, não sei, agora parece que são muito mais facilitados, parece que tem algumas maquininhas de jogo e sei lá quantos. São máquinas de fazer dinheiro para quem tem aquelas máquinas, mas para nós outros, vamos perdendo dinheiro. Então, a outra coisa que devo acrescentar é uma coisa que diziam, eu não sei se está escrito, não sei se essa é a definição correta, mas diziam que sorte é presente de Satanás. Sorte. Porque o presente de Deus é bênção. Amém? Então, essa questão de sorte e azar, são questões mais de Satanás. É assim que diziam. E pronto, se esse não é, eu não cheguei a investigar, mas acho que é um bom princípio para dizer, não tenho que depender do acaso. É melhor procurar investir em coisas certas. Tem mais um aspecto que vou acrescentar, porque acredito que alguns já sabem aqui, talvez não todos. Existem as criptomoedas. Já ouviram falar? Quem já ouviu falar? Glória a Deus. Existem criptomoedas. Criptomoedas, o sistema é um sistema muito bem desenvolvido, etc. E a ideia é sair da dependência e do controle do Estado. Moeda centralizada e que quem tem domínio é o Estado. Então, com base nisso, alguém desenvolve um sistema e fazem a criptografia, que é um sistema muito mais assegurado e garantido, digamos, de controlar que este dinheiro é aquele que foi produzido e não se vai multiplicando, portanto, evitando os problemas com a inflação e com outros. Existem as criptomoedas? Existem, esse é o ponto. E as criptomoedas são usadas, entre aspas, como assets, em que as pessoas podem necessariamente comprar a moeda, esperar que ela aprecie para vender. Isso chama-se câmbio. É normal, não há nenhum problema nisso. Seja com criptomoeda ou com outras moedas. Todas as moedas estão sempre a oscilar. O dólar hoje está 62, amanhã está 63. À tarde, na verdade, nos mercados financeiros, vê-se que a flutuação não é apenas de um dia para o outro, está a acontecer minuto a minuto. O valor do dinheiro não é o mesmo, não é? Há flutuações cambiais. Entretanto, existe uma coisa que se chama, tentam chamar também de trading, ou como é que diria? Tentam chamar dessas operações financeiras, que é praticamente a mesma coisa que jogo, dizem de altas velocidades, etc. Né? Em que a pessoa simplesmente escolhe, isso aqui vai subir, aposta ali, vai subir, e se subir, vai ganhar, e vai ter algum retorno. Se não subir até o nível onde disse que havia de subir, ele vai perder 100% do valor apostado. Se passar dali ou se terminar em 1, 2 minutos, dependendo do tempo que tiver apostado, ali onde ele esperava, ele vai ganhar o dinheiro dele mais uns 80%, 60% ou dependendo de uma percentagem daquele valor. E que é também bastante arriscado. Se quiser entrar nessa questão de câmbios, pode ser uma forma de investimento, mas exige muito conhecimento do mercado financeiro em particular. E é preciso investir muito em aprender antes de sair a fazer grandes investimentos, porque os brokers, que são aqueles onde você coloca o dinheiro para depois operar no mercado financeiro, ganham com cada perda que você tem. Então, esses são alguns aspectos. Dentro da questão, a última era que medidas tomar. Fugir daquilo que são as respostas de jogos, etc. E procurar pensar e investir em coisas que sejam mais visíveis, que sejam mais práticas, corretas, mesmo que o negócio não seja tão certeiro, pode envolver riscos. Quando falei de investimento, falei de riscos. E os riscos envolviam a perda de capital, que pode ser total, mas não é assim tão simples, não é tão rápido e imediato. Pode ser parcial, podes simplesmente recuperar o investimento, podes ter retornos e podes ter altos retornos, não é? E é importante sempre analisar o risco que corre ao fazer um investimento. Não pode fazer um investimento sem analisar o risco.
E na última instância, se não têm em que investir ou preferem não investir, põe no banco, põe a prazo e vai render juros. As nossas contas agora têm muita facilidade, mesmo via e-bank, para quem usa os aplicativos, pode, em alguns dos bancos, constituir a conta a prazo de imediato dentro do seu telefone, sem ir para as vistas logas dos bancos. Põe ali a prazo aquilo que é a sua poupança, que não vai mexer no curto prazo, põe lá. Mas para alguns bancos é preciso ter cuidado também, porque há bancos que penalizam, se tiver que desmobilizar esse capital, penalizam até o capital e não somente os juros. É o caso do BCI. Já sofri com isso. Dizer, vou colocar uma fasquia um pouquinho assim a prazo, dizer, quero não sei o que, mas depois tenho uma emergência, preciso do valor, ao desmobilizar o próprio capital sofrer. Mas existem também contas que isso não acontece. Vale a pena pôr a prazo do que necessariamente só deixar e estar a olhar, tenho saldo, e depois vai se diminuir nas comissões. Não é? Essa aí é uma alternativa das menos arriscadas, digamos. Bom, só para completar a questão que estava colocada, em termos doutrinários, todos os batistas defendem e acreditam que envolver-se em jogos de sorte e azar é pecado. Porque você está a tentar, então não tentarás o Senhor teu Deus. Você está a querer tentar, não é, caminhar. Então, isto em termos doutrinários está definido como sendo uma prática que os batistas, ao nível do álcool e do cigarro, não são coisas que nós, em termos doutrinários, defendemos que um cristão deve fazer. Estão debaixo de uma liderança que não está a concordar, ou que você não concorda, duas saídas. Já um missionário chamado Fábio, da Missão Interact, ele disse que esteve debaixo de uma liderança no Brasil por muito tempo e não entendia o chamado dele para o ministério. Mas Deus lhe disse para permanecer ali, debaixo daquele líder que lhe oprimia e humilhava. Ali mesmo, tinha que permanecer ali. Até um certo ponto, em que o próprio Deus também apareceu outra vez e disse-lhe que agora pode sair. Então, é importante entender que Deus não nos coloca em lugares acidentalmente. Onde Deus nos colocou, debaixo daquela autoridade, há coisas que Deus pode querer nos permitir ajudar a corrigir a Ele. Mas quando a coisa já não for funcional, você deve sair dali em paz. Por causa da influência que o líder tem sobre você, é sempre importante sair de lá, se for para sair bem. Não sair enquanto há uma mágoa por parte do seu líder. Lembra que ele tem uma influência espiritual sobre você. Então é importante que, se a coisa já não der, tem que ser uma separação pacífica. Mas enquanto Deus não te disser para sair, você permanece lá. Sim, o tempo já nos fugiu. Alguém mais tem? Ok, irmão Salvino. Tem mais alguém com uma questão? Ok. Então, os dois irmãos vamos permitir depois de ter dado uma consideração. Se faz favor. Não, obrigado. Não, só queria acrescentar no que o pastor estava a dizer. Concordo plenamente. Nesse esperar tem que ser em oração. É só isso que não deve faltar. Oração não necessariamente tira ele dali. Não necessariamente, mas tanto orar com compaixão por esses líderes, com compaixão, pedindo entendimento para eles e também pedindo sabedoria de Deus para como lidar com eles. O mais fácil é fugir. É o mais fácil. É o mais fácil, mas pode não ser sempre a saída que Deus quer para si. Pode não ser a solução. Exatamente. Por isso mesmo, como o pastor disse, geralmente Deus quer nos usar ali. E muitas das vezes Deus nos quer usar ali. Não somente para aquele líder ou para os líderes. Às vezes para a própria congregação também. Então, se nós estamos lá e algo nos incomoda, precisamos de voltar para Deus,
foi por um propósito, talvez como este, que Deus ali te colocou. E as coisas depois vão acontecer. Tenho experiências práticas, mas não vou contar por hoje. O irmão Castigo sabe do que estou a dizer e ele sabe o que eu diria dizer. Muito obrigado. Obrigado. Irmão Sabrina. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro quero agradecer pelo aprendizado. Foi muito produtivo para mim e espero também que seja ou tenha sido produtivo para os outros. Alguns aspectos eu passei dívida, que o irmão Michael disse, ele tem dever dinheiro para comer. Eu já senti na pele, na verdade, até que não passei muito mal. Acredito que os outros passam muito mal do que eu passei, porque eu passei mal em 3 meses. E eu senti que aqueles 3 meses, davam para dançar. Mas eu pedi para emprestar dinheiro, porque queria investir num terreno. Eu estava a arrendar casa quando saí do distrito, queria arrendar casa e eu achei que o dinheiro que sou descontado da casa seria melhor que eu emprestasse dinheiro, em vez de eu estar a arrendar, eu fazer a minha própria coisa, durante um tempo X já passaria para mim. E eu fiz isso. Graças a Deus, no aluguel só fiquei 2 meses e meio e saí do aluguel. E depois apareceu um momento de inflação, o que deviam me descontar subiu. O contrato é que pudessem me descontar por aí 3 mil, qualquer coisa. Mas depois da inflação passaram a descontar quase 5 mil. Então já era insustentável. Graças a Deus tive alguns suportes. E esse suporte foi cair quando faltavam 3 meses para terminar com a dívida. Acredite, o Juvencio passou do assunto. Tínhamos que ajustar tudo em casa. Ajustamos tudo em casa e senti na verdade na pele. Não é muito bom, não é mesmo bom fazer dívidas no banco. Havendo alguma saída, é bom optar por uma outra saída de um irmão, de um amigo que dá para o Estado sem juros avultados. A outra coisa é jogo de azar. Tenho um colega que já tem 5 semestres que não paga as propinas por causa do jogo de azar. Ele somente matriculou no primeiro ano, no primeiro semestre, e até então está a tentar escrever para ver se podem lhe permitir validar os semestres que ele está frequentando sem pagar. Então já tem aproximadamente 5 semestres que não paga. Ele prefere sair do Instituto Superior, ali no Hospital Central, até Maquilac a pé, porque jogou por dinheiro. Então, de alguma maneira, aquilo também acaba viciando. Está viciado. E fica como se estivesse na prisão. E, na verdade, a probabilidade de ganhar é muito menor do que... Assim, de ganhar é muito menor do que perder. Daí que também encorajo, mesmo se for... Se temos irmãos que estão a jogar, procura saber com eles. Deve passar por situações. E a outra coisa que fui refletir, na verdade, foi a questão de poupança. Eu fui me imaginando, na verdade, às vezes, informações como estas ajudam muito. Perdemos a oportunidade de fazer alguma coisa, mesmo que pouco seja, que vai se refletir no futuro, pensando que é pouco. Quero acreditar, eu nesse momento, quando o irmão Michael falou aquilo, fiz uma radiografia de mim mesmo, fui perceber. Durante o tempo que eu estou a trabalhar, se eu guardasse 100 meticais por mês, até hoje, teria uns 10 mil meticais. E seria um 10 mil meticais que não tem nada a ver com o salário. Ok, tá bom. No momento que eu conseguir, pelo menos se eu deixasse 500 meticais por mês, até hoje teria quanto? Na verdade, deixamos de aproveitar e no fim, quando reformamos, voltamos para o passado, o que nós passamos, os momentos bons que nós já tivemos, e nos achamos num momento pior, porque não prevenimos o futuro, somente nós consumimos o que tínhamos naquela hora. É uma ideia muito, é um princípio muito importante, que tem mesmo, que é aconselhável para o cristão, para não passar a mendigar no futuro enquanto não seria necessário. E aqui também, quando se fala da sustentabilidade da igreja,
um dos princípios que um dos nossos irmãos aí falou, acredito que foi o irmão Michael, falou para evitar possíveis, como posso dizer, para garantir a sustentabilidade da igreja e evitar decadências naquilo que é a renda da igreja. É importante que se façam orações, né? Assim como ensino. Estamos a falar de orações para aqueles que já trabalham, orações para aqueles que já fazem negócio e aqueles que ainda não têm emprego também o mesmo. Assim como também ensino, estamos a falar da gestão, como fazer a gestão, ou então como fazer, o que fazer para conseguir alguma coisa de modo a ter uma sustentabilidade e evitar fazer práticas que possam prejudicar, assim como pessoa e assim também como na vida espiritual como cristão. Então, face a esta afirmação, surgiu-me uma dúvida que eu gostaria de fazer para, eu diria, para a igreja, assim eu posso dizer. Qual é o plano, mediante essa resposta, qual é o plano que está sendo feito de modo a se concretizar este propósito de ensinar e orações para várias camadas, membros da igreja inseridos em várias situações de fontes de renda. Estamos a falar de pessoas que fazem conta própria, empresários e aqueles que não têm emprego, assim por diante. Esta é que é a minha dúvida. Qual é o plano que a igreja está a desenhar face a estas situações para garantir uma boa sustentabilidade da nossa igreja? Muito obrigado. O irmão lá, acho que vão responder, usando a última, vão esclarecer. Sim, boa tarde. Por conta do tempo, não vou levar mesmo muito tempo, tudo já foi dito, vou diretamente às perguntas. A primeira pergunta que eu tenho é sobre o mordomo. Segundo a explanação, estava aqui a acompanhar, talvez não fiquei muito atento, queria entender se os mordomos no passado, falado no Antigo Testamento, se tinham uma remuneração ou salário de mais correto. E foi dito aqui que todos nós somos mordomos. E atualmente tem mordomos que têm salário. Falam, se calhar, pastores ou alguns líderes de algumas congregações. Será que isso é correto? Eu digo. O segundo ponto que eu trago é sobre mesmo poupança. Gostaria de saber, um provedor da família, que se calhar as contas não estão mesmo a 100% igualadas sobre aquilo que é a gestão familiar. Será que esse provedor está capacitado em fazer poupança? Muito obrigado. Bom, posso começar, obrigado pelas perguntas que foram levantadas. A questão que o irmão Silvino colocou é qual é o plano. Bom, o plano é este aqui, já começou. Mas para não ter que só me aproveitar da mulher do Departamento de Educação Cristã, eu acho que não há um plano assim elaborado e direcionado a esse grupo específico que elencou aqui, que tem renda própria, empresários. O pensamento da educação cristã é irmos fazendo esses estudos de forma em grupos sistematizados e depois vamos ter alguns desses temas que teremos que fazer abordagens genéricas ou coletivas. Então, se eu quisesse fugir da pergunta do meu irmão, eu diria que o plano já começou, só talvez o contributo que deu vai ser um redirecionamento de que especificamente precisamos de ir atacando, não é, dentro do nosso plano. Por exemplo, não seria mal se tivéssemos aqui um encontro só com irmãos que estão a fazer negócios e conversar com o nosso irmão sobre como podemos melhorar
né, num ou outro aspecto, até de como é que eu posso maximizar os meus lucros. Então, a partir da questão que colocou, pode nos fazer refletir coletivamente e depois, ok, esta é uma necessidade, então por que não podemos também ter um encontro com alguns empreendedores, né? Por que não sentar e desafiá-los numa perspectiva mais coisa? Acho que é uma questão que traz mais de contributo do que de resposta, porque acho que esse é um começo do que queremos fazer. O irmão também levantou a questão sobre os mordomos que tinham salário. Não, eram escravos no Antigo Testamento. Quando falamos de Geazi, quando falamos de Eleazar, por exemplo, era um jovem de Damasco que Abraão resgatou quando ele estava a caminho da terra prometida. Foi um escravo que foi abandonado por seus senhores e deixaram-no para morrer no deserto. Então Abraão vem, resgata-lhe e começa a lhe criar como escravo dele. A palavra escravo é diferente da palavra servo, em que Paulo às vezes usa de forma alternada. Na verdade, escravo era alguém que não era remunerado, era uma pessoa que era propriedade do dono. O servo, sim, era a pessoa que tinha de alguma forma alguma remuneração, mas escravo não. Agora, se os pastores têm salário, se é bíblico ou não, desde o Antigo Testamento, sempre houve uma provisão da parte de Deus para aqueles que vão estar exclusivamente a trabalhar no ministério, os levitas. Todos os povos, todas as 11 tribos, tinham que dar dízimo. E dízimo era em material, era em comida mesmo. E o dízimo de todos os povos era reservado para uma tribo, que era a tribo dos levitas. Essa tribo não devia fazer nenhum trabalho, assim, entre aspas, secular, porque não existe trabalho secular. Tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Esse é o contexto do Novo Testamento, pelo menos. Então, aquelas 11 tribos deviam dar o seu dízimo e os levitas seriam para o mantimento deles, porque nós teriam que fazer um trabalho que gerasse produção. Daí que teriam que ser alimentados pelos outros. Este conceito levita é o que se traduz agora para o Novo Testamento, em que a Bíblia vai dizer claramente que aqueles que, como ele coloca já, os que servem, né? Eles serão os que alimentam espiritualmente a igreja, deverão ser alimentados fisicamente. Então, se nós tivermos alguém que está a fazer o seu trabalho devidamente, não é só olhar para o longo da semana, quando é que você tem que preparar estudo bíblico, quando é que você tem que preparar sermões, quando é que você tem que visitar os membros, quando é que você tem que preparar encontros de oração. Então, pode não haver tanto tempo de você ter que se concentrar em fazer uma atividade de renda para si. Então, a igreja tem que te manter. A igreja passa a ser o teu mantenedor. E só exige-se 12 pessoas, de acordo com a União Batista, no acordo de 2012, só exige 12 pessoas que tenham uma renda fixa e que são fiéis nos seus dízimos e ofertas para ter um pastor. Então, na União Batista, o acordo é 12 pessoas estão para um pastor. 12 pessoas estão para um pastor. 12 pessoas podem manter um pastor. Com um salário básico de 2012, de 5 mil meticais, se estiver na cidade. Esse é o mínimo dos mínimos que se pode dar, se estiver na cidade. Mas isso foi em 2012, estamos em 2023 agora. Então, com a inflação podemos depois voltar a olhar essas questões. Mas que é bíblico. A Bíblia não condena isso. Aliás, pelo contrário, a igreja é abençoada quando consegue sustentar o seu pastor. É muito bíblico. É muito bíblico. Mas a terceira questão eu vou deixar o irmão Michael, mas também pode rebater as outras. Não, muito obrigado. Eu concordo plenamente com as respostas, sou da mesma opinião, então não vou acrescentar, já que também estamos constrangidos com o tempo. Agora, sobre as duas questões últimas, foram sobre poupança. Se as contas não estão a bater, és o provedor da família, será que pode fazer poupança? Como? Nós dissemos aqui, e eu estava a explicar que poupança é um sacrifício. Poupança não é uma questão mera de opção ou de sobras, mas é um sacrifício. Temos que ter o conceito desta forma, por uma simples razão. Em economia, nós dissemos que as necessidades
são crescentes e ilimitadas. As necessidades não acabam e só se aumentam, mas os recursos são escassos e passíveis de uso alternativo. Essa é a lição básica, Samuel, Samuel Dawes, logo no primeiro ano, o economista tem que aprender isso, não é? Então, e é básico para todos nós. Os recursos são escassos, são poucos, e a sua utilização pode variar. Nós podemos usar para uma coisa ou para outra. É essa questão de são passíveis de uso alternativo. O dinheiro que eu tenho, eu posso comer shima, ou posso comer arroz, ou posso comer massas, ou tatarua, né? Como é que chama aqui a tatarua também? É tapioca, né? É a tapioca. Eu posso escolher o que comer, desde aquilo que fecha o meu salário, ou que pode reduzir um pouco, não é? Sacrifício necessário. E na questão da poupança, não abordei na íntegra, mas podia ter colocado outros elementos, como quais são as metas que tem, o que pretende ou não alcançar. E é importante, e na melhor das possíveis, que os nossos investimentos saiam das poupanças e não de empréstimos. Não é? Quando desaconselhei a questão dos empréstimos. É melhor poupar para depois investir, do que necessariamente ter que pegar emprestado para investir. Isto está associado à questão dos riscos e não ficar sob a tutela de alguém. Então, é possível poupar? É possível poupar. O que vai implicar é algum sacrifício. As nossas contas andam muito apertadas, sim, eu sei. É verdade. Agora, temos que pensar às vezes assim. Eu só tenho 100 meticais por dia. E vivo só com 100 por dia. Há dias que não consigo ter os 100. Tenho 50. Como é que eu vivo? Como é que eu me viro? Certamente no dia que tenho 50, escolho uma outra coisa diferente para poder comprar e comer daquilo que eu comeria com 100. Não é verdade? E assim me aguento. Então, para poupar, é o mesmo sacrifício. Saber que os recursos são limitados. Neste momento estou limitado. Mas posso usar alternativamente. E qual é a ideia? Vou me sacrificar hoje para amanhã estar melhor. Então, se o meu negócio tem um fundo de 500 meticais e eu estou a viver com 270 meticais por dia, que é aquele lucro, eu devo decidir que, eu tenho que passar fome. Agora eu vou comer só 150. E vou ficar com 120, não? Para poder aumentar nos 500, porque depois o meu lucro vai crescer. Eu vou aumentar isto. Aumentei hoje, aumentei amanhã, aumentei depois da manhã. Depois de uma semana, possivelmente, o meu negócio agora tem um volume de 1000 meticais. E o lucro já não é 300, mas é de 500 ou 600, porque eu dobrei, não é? Aí eu vou poder comer melhor, vou poder viver um pouco melhor do que antes, mas é porque eu tive que sacrificar alguns dias. Na função inversa, quando nós não sacrificamos antecipadamente, sacrificamos a posterior. Um lado é que temos a inflação, que está lá. Quem está a viver por conta própria tem esta questão de poder aumentar o seu salário quando bem entender, basta fazer sacrifício e poder crescer. Aquele que está a trabalhar, a forma de aumentar é fazer outros investimentos. A função inversa que eu me referia, além da inflação, é se eu pedir emprestado dinheiro para investir, depois pode-se dar aquilo que o nosso ouvinte teve a contar, que é um testemunho.
depois ficar num aperto, porque as taxas de juros mudam sem que a gente perceba, sem que a gente saiba. O Banco de Moçambique determinou que vai subir a taxa de referência em tantos por cento. Os bancos comerciais sobem as suas taxas um pouco, muito mais, e aí você está bem mais apertado. Está numa situação que nem aquilo que pensava que é pouco já não vai poder ter por um período considerável. É aí que vale a pena não incorrer a empréstimo, mas forçar-se a poupar para poder depois lograr os benefícios do investimento. Sememos com lágrimas e com alegria colhemos, não é? No momento de colher, vai colher sempre com alegria. Então, é por ali que eu diria. Depois, a última questão era como ensinar sobre poupança no interior, onde não há bancos. Muito boa questão. Obrigado, pastor. A poupança, quando estávamos a falar aqui, eu dizia que poupança não se limita apenas aos bancos. E não desenvolve muito. Mas nas zonas rurais, primeiro nós vivemos muito da agricultura. E eu disse que devíamos pensar no nosso dinheiro como semente. Neste caso, temos que saber que a semente de alface nos dá em 23 a 50 dias, não é? Semente de tomate dá-nos a 50 a 80 dias, não é? A semente de manga dá-nos a 3 anos. Mas quando começa a dar, não para. É um investimento a longo prazo. Poupamos, mas investimos. Mesmo na terra. A terra é um dos maiores exemplos de investimento que nós podemos ter. E não há problema em investirmos lá. Podemos investir aqui na cidade. Dizer que estou a investir em patos, galinhas ou perus é um pouco mentira, vamos ser honestos. Porque tem mais custos do que benefícios para ter que alimentar todos os dias. Mas lá onde não tem banco, esses senhores vivem sozinhos. As galinhas se alimentam sozinhas. Compra só 2 galinhas. Depois de crescer, vamos dizer que vão levar mais ou menos uns 3 meses a 4 meses para a idade adulta. Quando começar a pôr ovo, sentar, são 23 a 21 dias para uma galinha. Aquela uma galinha depois se transforma em uma galinha mais 15 galinhinhas. Que bem cuidadas, se não deixar que o rato coma o diabo. Em pouco tempo já tem uma capoeira cheia. Dá para passar a comer galinha à vontade, sem ter que comprar, sem ter que gastar nenhum testão. E a única coisa que fez é uma capoeira e comprou 2 pintos. Então o investimento está em todo lugar, dá para fazer em qualquer lugar. Não é uma questão só de bancos, os bancos vieram ao posterior. Já havia investimento. Os nossos patriarcas investiram com ovelhas, bois, cavalos e outras coisas mais. A riqueza deles não era financeira, era materiais em termos de animais que tinham. E nem se falava de terra, até então terra não era questão. Os animais definiam a terra que você está a explorar. Então, com tantos animais, ocupava tanta terra, mas a terra não era a questão que se vendia ou comprava-se. Então, temos várias formas de investir, seja no campo, seja aqui. E aqui também temos várias formas. E é só uma questão de pensarmos e agirmos. E podemos ser todos ricos. E assim fazermos da igreja um lugar de power. Amém? Pormos os nossos pastores a andarem de carros de luxo. Podemos fazer isso. Por isso é que eu disse, eu pensei que alguém havia de perguntar por que não falou mais daquele senhor que distribuiu os talentos. Aquele senhor está num alto nível de investimento, em que ele já não corre atrás das coisas, mas como é que é? Ir ver se ouve, se não ouve, não sei quem não. Ele investiu tanto que agora
tem pessoas a cuidarem dos seus negócios, enquanto isso ele vai passear. Temos que chegar a esse nível. Amém? E investimos também em pessoas fiéis, de confiança, que vão ficar a fazer o trabalho, porque precisam de salário. Quer dizer, devemos deixar de depender e precisar de salário. Ainda não estou lá também. É alvo, não é? Temos que traçar nossos alvos, não é isso? Então, temos que procurar investir para não mais termos que trabalhar. Deixar o dinheiro trabalhar para nós. Amém? Esse é o mais alto nível de investimento e onde nós precisamos de chegar. Aí mesmo a reforma é à vontade. Não é? Uma coisa, falamos da imobiliária, mas existem várias outras. E em empresas e pessoas. Queremos empresários na IUBM. Empresários fiéis e tementes a Deus. Não é empresário porque é empresário, não conhece a igreja, esqueceu-se de onde saiu. Não. Empresário que é temente a Deus e continua fiel a Deus. E honra também a Deus. Foi isso que eu queria dizer. Eu acho que o tema é muito grande, que eu acredito que precisamos de um tempo para voltar. Bom, um breve tempo só. Vai ser a última questão, porque extrapolamos o tempo. 2 minutos.